Não, mas Pode estar tá perfeito, beleza. então. Então, Fátima Ribeiro, da Maquibela Cosméticos. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre como conseguir uma eficiência boa ou máxima para os alisamentos à base de ácido. Já entrou alguém aqui, ateliê. Ah, Fátima. Oi, Fátima, tudo bem? Explica que vocês estão ao vivo nos dois É, lugares. a gente tá ao vivo. Eu tô falando para essa câmera aqui porque a gente tá ao vivo especialmente no Facebook, porém a gente está transmitindo para o Instagram também. Então, de vez em quando eu vou olhar para o pessoal do Instagram, de vez em quando eu vou olhar para o pessoal do Facebook. Bom, a gente resolveu fazer essa live hoje, porque normalmente segunda-feira é um dia assim que os nossos profissionais eles estão mais descansados, né? Normalmente é o dia que o salão não abre, mesmo depois de toda essa história de pandemia, muitos salões ficaram fechados, aí passaram a abrir inclusive na segunda-feira, mas agora já está entrando numa rotina e os profissionais estão aproveitando, né, segunda-feira para estudar, para descansar um pouquinho, para colocar o salão em ordem. Então, segunda-feira sempre foi o dia que o profissional se coloca para aprender um pouquinho mais, né? Ele escolhe um tempinho do dia para aprender mais. Os cursos de cabeleireiros eram sempre feitos de segunda-feira. Agora a gente tem uma liberdade maior porque a gente acaba podendo fazer de casa, né? Os cursos online e tal, então você muitas vezes pode fazer a qualquer momento do dia, pode assistir a aula depois, enfim. Então a gente escolheu hoje mais por conta de que é uma data mesmo que é melhor para os profissionais. E aí a gente quer falar a respeito de alisamento com ácidos, porque é em suma assim o que a gente mais tem trabalhado nos últimos tempos. Já faz 7 anos, mais de 7 anos que a gente trabalha com esse tipo de alisamento, né? Eu sou de uma época em que a gente ainda utilizava aqueles alisamentos mais agressivos, que sim, funcionavam. Deixa eu puxar um pouquinho a cadeira aqui, tá? Funcionavam, porém eram extremamente agressivos para o cabelo. E hoje a gente tem a oportunidade de usar produtos que não agridem tanto a fibra do cabelo, né? Que preserva a saúde do fio e que preserva a saúde também de quem está usando o produto, tanto o profissional quanto o cabeleireiro. E aí a gente acaba optando por esse tipo de alisamento por causa da história toda dessa coisa de progressiva, de alisar o cabelo. Lógico que hoje a gente está no momento em que, graças a Deus, muitas pessoas estão se aceitando, estão entendendo quem elas são, se olhando no espelho e se achando bonitas do jeito que elas são. E isso é muito bacana, isso é muito bom. Porém, a indústria, né, do liso e essa cultura do cabelo liso, ela ainda é muito forte entre nós. E, embora eu admire muito que cada pessoa, e eu incentivo também, eu estimulo, inclusive a gente está trazendo aí uma linha, que é uma linha nutritiva, mas que também vai ser muito focada no cabelo cacheado. Então, eu pessoalmente, e como representante da Maquibela, eu acho que as pessoas têm sim que se olhar no espelho e se gostar do jeito que elas são e melhorar aquilo que elas são. Então, se você tem o cabelo crespo, se você tem o cabelo cacheado e você gosta, né? Você se olha no espelho e se acha bonita, você tem que tratar o seu cabelo, cuidar, fazer ele ficar um cabelo saudável e não ter nenhum tipo de receio com relação a isso. Porém, como eu estava dizendo, a cultura do liso ela ainda é muito forte. Quem entrou aqui? Oi, Lindy, tudo bem? A cultura do liso ela ainda é muito forte aqui no Brasil, né? Nos outros países eu não sei dizer, mas aqui no Brasil ainda é muito forte. Embora uma das linhas que a gente tem, ela é exportada para a Espanha há quase 10 anos, há cerca de 10 anos já, que ela é exportada para a Espanha. Então lá na Europa também, né, existe essa busca, né, essa procura.
Mas aqui no Brasil a gente sabe que é muito atuante e é muito forte essa cultura do liso. Por causa disso, a indústria cosmética se movimenta muito para trazer soluções, trazer opções que sejam agradáveis ao público. E nós, claro, como representantes da indústria cosmética, a gente também segue nessa mesma linha. Então, a gente vai trazendo sempre produtos que nos auxiliem a conseguir um liso saudável. E como eu estava dizendo, há cerca de 10, 11 anos atrás, quando eu iniciei como representante de produto profissional para cabeleireiro, o que imperava era efetivamente os alisamentos mais agressivos. Quando eu falo mais agressivos, é porque realmente, ao longo do tempo, eles faziam um trabalho de deixar o cabelo muito danificado, muito fragilizado. Então a gente trabalhava muito com guanidina, com amônia, com sódio, há um tempo bem mais atrás com Enê, que eram químicas fortíssimas. Na verdade, aquelas químicas efetivamente faziam o alisamento do cabelo. Era um liso efetivo, quebrava lá a ponte de enxofre e vinha o cabelo liso de fato. Mas essa química era tão forte, com o passar do tempo, o cabelo ia ficando fino, ia quebrando com facilidade, e isso foi desagradando, né, ao público, às pessoas que costumavam usar. E, além disso, a cliente, assim, por exemplo, a amônia é um produto que tem um cheiro extremamente forte, então a cliente se incomodava com aquilo, para a profissional também era uma coisa ruim. E aí, do nada, surgiu a progressiva com formol, que foi por volta de 2011, mais ou menos, né? Aqui no Brasil, que estourou mesmo, foi mais ou menos entre 2010, 2011, 2012. Nessa época, isso se tornou muito forte, né? Começaram a vir escova japonesa, enfim, e aí o formol se instalou, que parecia ser uma solução mais prática, mais rápida, é, e que atendia, né, aquela cliente que queria o liso chapado. Aquela cliente, ela ficava feliz, ela saía do salão feliz da vida, porque realmente o cabelo estava ali do jeito que ela gostaria que fosse. Porém, infelizmente, né, essa química, além de ser ilusória, porque a progressiva com formol, ela não alisa, né, não sei se deixa eu ver, tá muito boa a imagem, que bom. Ela é um engano, a progressiva com formol, ela não alisa de verdade, né? Na verdade, ela é uma capa de plástico que envolve o fio de cabelo. Então, quem faz progressiva com formol e acha que está com cabelo liso, tá enganado. Não é. O cabelo é esticado, é passado aquele plástico com a chapinha que é quente, você molda, né? Ou seja, estica ele e é isso. Não tem maravilhoso para quem queria um cabelo chapado, mas começou a aparecer a questão da saúde. Ou seja, começou a prejudicar a saúde, começou a, a ter problema de pele, né? Os profissionais começaram a ter problemas respiratórios. Teve gente, eu não sei como estão, como estão as estatísticas hoje, mas a gente soube de profissionais, principalmente, que vieram a falecer por conta de problemas respiratórios adquiridos depois do uso demasiado do formol, né? Então trabalhou muito ali fazendo progressivo com formol e a pessoa veio a óbito ou teve sérios problemas de saúde por conta disso. E isso se tornou um escândalo e, e as pessoas falaram, poxa, se é uma coisa tão perigosa assim, muita gente se ressentiu, recuou, falou, não quero continuar. Alguns, depois de ter o problema sério, pararam de vez, outros sentiam que iam ter e já paravam, e por conta disso, a indústria cosmética começou a trabalhar
para conseguir soluções. E vieram diversas soluções, mas as que efetivamente ficaram, pelo menos até agora, né, que se tem conhecimento hoje, são os ativos com ácidos. E isso é o que está operando hoje no mercado de cosméticos para alisamento de cabelo. Então tem ácido de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é coisa. E o ácido tem resolvido essa situação, né? Muitos produtos, eu não posso falar de todos, e lógico, não vou falar de nenhuma linha em especial aqui, né? Mas muitos produtos têm quantidades, às vezes acima do que é permitido pela Anvisa, de ácidos que muitas vezes não são tão adequados, né? Ou que não são indicados para o uso. Mas, é claro, cada profissional deve avaliar aquilo que está usando para saber se efetivamente é um produto que é confiável, que vai trazer o resultado e que não vai prejudicar a saúde de ninguém. Fala-se muito em ácido gluxílico, que aquecido vira formol e tal, mas isso foi uma notícia que veio há alguns anos atrás, até numa reportagem do Fantástico, e que colocou as pessoas em alerta. E efetivamente isso acontece, porém, para que isso aconteça, a temperatura tem que ser altíssima, acima de 800 graus. E a chapinha que a gente usa, a piastra, normalmente ela vai até 230 graus Celsius, ou seja, muito abaixo, muito aquém do que é falado. Então, a maioria da composição das progressivas, dos alisamentos com ácido, contém sim ácido glioxílico. Mas esse ácido glioxílico, ele não chega a se transformar em formol por conta da temperatura da chapinha. E aí hoje, né, eu vim falar sobre como conseguir um bom resultado usando a progressiva com ácido. Eu trabalho com duas marcas, né? A gente vai trazer uma outra marca, mas não está ainda pronto, né? Assim que tiver pronto eu trago para você ver, mas essa que a gente vai trazer também é a base de ácido. E o que a gente trabalha hoje é a base de dois ácidos, ácido lático, que é o ácido que vem do leite, e ácido acético. Oi, Starbella, tudo bem? Falando aqui para o Facebook e para o Instagram, tá? Então, de vez em quando eu olho para lá e às vezes eu vou olhar para cá. Então, o que a gente usa são duas que são a base desses dois ácidos, ácido lático e ácido acético. E, lógico, na composição tem diversos ativos que vão auxiliar na eficiência desses ácidos e também vão auxiliar para que o cabelo mantenha a queratina que precisa para ter a estrutura, que vai manter a hidratação desse fio, que vai manter a nutrição desse fio, porque até um detalhe importante que eu não tinha falado, e que a gente evoluiu, graças a Deus, com o formol a gente não conseguiu fazer essa alimentação, essa nutrição do fio ao longo do período que a cliente mora para casa. Então, se você está me assistindo, é profissional, ou se você é cliente final, você está entendendo o que eu estou falando. Porque para o profissional, ele termina aquele cabelo, fica lindo, maravilhoso, e a cliente vai embora. Com o formol, ela não precisava fazer muita coisa para manter, isso é entre aspas, tá? E, por outro lado, ela também não conseguia nutrir esse fio. Por quê? Porque ele estava encapado com o plástico, né? Com o formol ele fica encapado e aí não entra nada, não adianta querer fazer hidratação, reconstrução, não vai acontecer nada. Sendo que com as progressivas à base de ácidos, o fio ele não fica blindado. Então, a cliente vai conseguir tratar em casa, lógico, se ela usar aquilo que o profissional indicou,
na periodicidade que o profissional indicou. Se ela seguir essas orientações, com certeza ela vai ter um bom resultado e ela vai voltar só na época que for para ela voltar mesmo, ou se ela quiser fazer alguma outra química no cabelo, né, ela vai ter essa segurança de um cabelo liso e tratado. Então, por causa disso, que é muito importante que a gente realmente que a gente tire de circulação o uso do formol, porque não tem mais necessidade. Eu ainda tenho clientes que falam, mas meus clientes não aceitam se a progressiva não for com formol. Na verdade, quem tem que fazer essa escolha é você, profissional. Você que tem que falar, olha, eu não trabalho com formol, eu preservo a minha saúde das minhas clientes, então eu não vou usar formol. Se você quer formol, você vai ter que ir em outro lugar. Eu sei que nesses tempos em que a gente precisa trabalhar e que tá todo mundo, né, complicado e sem dinheiro, é difícil você falar não para uma cliente, mas tudo na vida da gente tem um preço. Então é lógico, cada um da sua cliente. E, como eu falei, o fio do cabelo, ele vai ficar blindado. E a tendência desse fio, usando formol e usando formol em cima de formol, ele vai quebrar. Dali um tempo ele vai quebrar literalmente, né? Porque ele vai ficar tão esturricado que ele não vai dar conta e vai quebrar. Sendo que com esse tipo de produto que a gente tem no mercado hoje, você tem uma liberdade maior, você tem a segurança e você tem a saúde do cabelo. E aí, falando, né, efetivamente é, da maneira como conseguir, né, essa eficiência da progressiva com ácidos, à base de ácidos, a primeira coisa que você tem que fazer, eu fiz até um roteirinho aqui, é a análise, o diagnóstico da saúde do cabelo. Isso é de suma importância. Então, essas minhas orientações, elas vão valer tanto para quem é profissional, quanto para quem é cliente. Então, tô vendo que aqui até no Instagram tem gente que é profissional e gente que é cabeleireiro. Então, assim, para você, cabeleireiro, você tem que saber fazer o diagnóstico e saber se aquele cabelo vai suportar a química. Não adianta querer fazer se o cabelo estiver ressecado, poroso, quebradiço. Se você fizer isso, o resultado não vai ser bom e todo mundo vai ficar chateado, todo mundo vai ficar triste. Ou bravo, né? O que é pior. Então, primeira coisa que você tem que fazer, profissional, é diagnosticar o cabelo. E você, cliente, você tem que tentar perceber se o profissional, se ele tem conhecimento para diagnosticar esse cabelo, para saber se o cabelo está com resistência suficiente para conseguir suportar a química. Porque não importa se é ácido da banana, do chocolate, do leite, se é a mag que eu vendo, se é. Não importa. Tudo é química. E se é química, tem que ter saúde e estrutura para suportar. Senão, não adianta que não vai. Não vai funcionar, vai quebrar, vai ficar pior ainda e, quiçá, talvez até uma queda, né? Normalmente as quedas elas vão de dentro para fora, mas pode acontecer também de um produto fazer o cabelo cair. Isso não é uma coisa difícil de acontecer, não. Enfim, então a primeira coisa é o diagnóstico do cabelo. Teve certeza que esse cabelo ele tá saudável, que ele vai aguentar? Você cliente, obrigado filho, tá tudo bem. Você cliente, entendeu que o seu cabelo tem essa condição? Porque veja, muitas vezes as clientes também, elas chegam no salão e elas querem simplesmente fazer. A Starbella tá aqui, ela pode me falar aí, né? Se quiser comentar alguma coisa aí, as clientes, elas querem fazer e ponto. Então, o profissional também tem que ser firme nessa hora, se o cabelo não tem condição e não fazer. Maravilha.
O cabelo está em condição, o cabelo está forte, está firme. Então vamos fazer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto no caso, o nosso kit que a gente vende, a gente não usa um shampoo anti-resíduo. Não usa o shampoo limpeza profunda, né? Que é o nome dos shampoos que normalmente se usa em progressiva. Os nossos produtos não necessitam a utilização desse tipo de shampoo. Tem produto que precisa, né? Tem produto aí que precisa desse tipo de shampoo. No nosso caso, não. O ideal é que não se use, que você use um produto cujo shampoo tenha a capacidade de abrir a cutícula apenas um pouco e que o produto que vai alisar também tenha a capacidade de fazer o alisamento sem precisar que a cutícula do cabelo fique escancarada. Porque um shampoo anti-resíduo, normalmente, ele vai abrir tanto essa cutícula que ele pode danificar o cabelo. Então, o ideal, o pH dele é muito alto, né? Então, a cutícula vai lá em cima. O ideal é que você use um shampoo que não seja tão agressivo. Quanto menos a gente agredir um cabelo que já vai ser agredido por uma química, melhor. São regrinhas assim que parecem tão básicas, mas que, na verdade, às vezes, para muitas pessoas, nossa, poxa vida, não tinha pensado nisso. Eu lido com cabeleireiro há muitos anos e eu ouço eles, às vezes, falando, mas será, né? Às vezes eles têm dúvidas também, porque como a indústria do cosmético muda muito e também, às vezes, os cursos de cabeleireiros, eles são muito básicos. Então, o cabeleireiro é o tipo de profissional que ele tem que estudar sempre, ele não pode parar de estudar. E também tem a questão de que cada organismo é diferente. Cada organismo age de uma forma e reage de uma forma de acordo com cada química. Então, por causa disso, que não dá para ter uma regra, mas, em princípio, a gente já imagina que uma coisa que vai agredir, se o shampoo já vai agredir o cabelo e vem a química que vai agredir, a possibilidade desse cabelo ter mais problema depois é maior. Então, quanto menos a gente puder agredir o cabelo, melhor. Esse é o melhor caminho que a gente pode fazer. Maravilha, aí você vai usar o shampoo, né? O ideal lógico, nós vamos lavar o cabelo, mas quando você lava um cabelo, você lava principalmente o couro cabeludo, né? E você traz o shampoo, você vai trazendo o shampoo pro comprimento do fio. É assim que a gente normalmente faz, né? Você vai fazer a massagem no couro cabeludo, em todo o couro cabeludo, e você vai trazer esse shampoo pro comprimento do cabelo, e esse shampoo vai fazer a abertura da cutícula que você precisa. Quantas vezes você lava esse cabelo? Então, em geral, pelo menos 2 vezes, tá? Normalmente, pelo menos 2 vezes. Cada profissional vai sentir no toque da mão, né? Quando pegar no fio do cabelo, você vai sentir se aquela cutícula está aberta. Então, por isso que a gente, como consumidor, como cliente final, a gente tem que buscar sempre profissionais que estejam habilitados, que estejam preparados, que tenham conhecimento, que estudem, porque esses profissionais eles vão saber avaliar até no toque da mão, né? Principalmente depois, na outra parte, na parte mais adiante. Enfim, você vai fazer essa lavagem, vai usar pelo menos 2 vezes o shampoo e a partir daí o cabelo vai estar preparado na questão da abertura de cutícula, que é o que a gente precisa para um alisamento. A gente precisa abrir essa cutícula. Só dessa forma que o ativo que vai alisar vai conseguir penetrar na fibra do cabelo, tá? Então, depois de lavar, o ideal em qualquer situação é enxaguar muito. É enxaguar, tirar todo o shampoo, não pode ficar resíduo de shampoo no cabelo, que isso pode prejudicar, né, o alisamento. E enxaguar em água morna, né? Não se deve usar água muito quente. Então, em água morna. Se você está no sul do
país, por exemplo, agora tá muito frio, né? Então não dá para lavar também o cabelo latente com água fria, mas em geral a água morna ela já equilibra tudo aí que precisa para que esse cabelo esteja preparado para isso. Então, enxagou bem. E aí, o que que a gente indica? Eu aqui com os produtos que eu vendo, a indicação que eu faço é que toda vez que a gente for fazer um alisamento, que além da lavagem, que a gente faça uma aplicação de um reconstrutor. Um reconstrutor por quê? Porque mesmo que esse cabelo, que ele esteja saudável, que ele esteja preparado, que a gente saiba que ele vai suportar, quando você usa um reconstrutor, você dá uma carga de estrutura maior para esse fio. Então você ajuda o fio a suportar. Então é como se você soubesse que alguém fosse tomar uma porrada e você falasse, olha, eu sei que você vai apanhar, mas eu vou ficar aqui do seu lado e vou te segurar para você não cair. O reconstrutor, ele faz mais ou menos essa parte, ou seja, ele ajuda o fio de cabelo a ficar um pouquinho mais forte para aguentar a carga de química que vai vir em seguida. Então, isso normalmente a gente vai fazer, depois que você lavou e enxagou, você tem que tirar o excesso da água com a toalha, né? Porque se ficar água ali, você perde produto e perde eficiência. Então, você tira o excesso da água com a toalha e aí você aplica esse reconstrutor, vai enluvando para que esse produto penetre na fibra do cabelo. Isso normalmente não vai interferir em nada na eficiência, né, do alisamento depois. E você faz esse enluvamento no lavatório mesmo. Não precisa levar a cliente para cadeira, pelo menos aqui no que a gente costuma fazer, a gente não tem essa necessidade. Aí você coloca esse reconstrutor enluvado, deixa ali no lavatório por 5 minutos. Se for um produto de qualidade, normalmente 5 minutos serão suficientes para você conseguir esse resultado. E aí você vai enxaguar novamente. Nesse enxágue, você também vai ter o cuidado de retirar totalmente o produto, o reconstrutor, não deixar nada, nenhum resíduo, porque aí esse cabelo vai estar com a cutícula aberta e estruturado para receber o ativo do alisamento. Então, vamos lá, vamos enxaguar de novo e tirar o excesso da água com a toalha, tá? Aperta lá, tira, né? Depois dessa parte, é lógico, cada empresa orienta de uma forma, mas normalmente o que se faz? No nosso caso aqui, a gente seca esse cabelo 100%. Seca totalmente. Então, é muito importante, por quê? Porque, às vezes, quando o cabelo ele fica com um pouco de água, tem empresas que falam, seca 80%. Tem uns que falam, seca 60%. Cada empresa tem aí a sua conduta. Então, você que é profissional vai ver a empresa que você está trabalhando e vai ver qual é a orientação. Mas, em geral, se o cabelo está seco, né, ele não vai ter nenhuma barreira para enfrentar, para chegar, o produto não vai ter nenhuma barreira para enfrentar, para chegar na fibra do cabelo, né? E a água, mesmo que ali ela não está causando dano nenhum, mal nenhum, mas ela é uma barreira. Então, se o cabelo estiver seco, é melhor. Então, você vai secar esse cabelo, secar ele 100% e vai preparar ele para receber o ativo, né? Vamos lá. Aí uma coisa muito importante, né? Vou até pegar um produto aqui. Normalmente os profissionais eles usam o ativo com embalagem grande, assim, né? No caso, essa daqui tem 1 litro. Normalmente o profissional ele usa assim. A embalagem, deixa eu mostrar para o pessoal aqui do Instagram. Usa uma embalagem grande de produto. Se o profissional tem uma rotatividade muito alta desse tipo de produto,
Com certeza ele está ali no uso todo dia, beleza. Agora, se o profissional não usa todo dia, o que que acontece? Como qualquer outro líquido ou creme, ou qualquer coisa que a gente tem até na área da alimentação, que você deixa muito tempo parado, a tendência é que muitos dos ativos que eles desçam para a parte inferior da embalagem. Então, é muito importante que sempre que você for fazer qualquer procedimento químico, que você agite o produto antes de usar. Você misture, porque muitas vezes você vai tirar aqui de cima e tudo que é importante para você conseguir a eficiência do trabalho, ele ficou aqui na parte de baixo da embalagem. Então, é muito importante que você faça a agitação desse produto, para que ele misture e todos os ativos fiquem incorporados em todo o restante da quantidade de produto que tiver dentro da embalagem. Então, é muito importante agitar a embalagem antes de usar, tá? Qualquer que seja. Oi, Janaína, tudo bem? Qualquer que seja a química que você estiver usando, você deve fazer isso, agitar antes de usar. Principalmente se não é um produto que você usa frequentemente. Às vezes, sei lá, você tem uma cliente de alisamento uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, você tem que fazer essa agitação para você conseguir um resultado melhor, tá? Quem tiver aí quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Comenta aí, Janaína, de onde você é, que cidade que você mora. Comenta aí para mim. Enfim, não sei se a Starbella tá por aí ainda, se tiver. A Cris, não sei se tá aí também. Se tiver, escreve aí de onde vocês são. Os comentários ajudam, né, o algoritmo do Instagram e do Facebook a entender que o conteúdo está sendo interessante. Bom, tudo bem, Janelle. Bom, falamos de agitar. Aí vem a outra parte. Depois que você aplicou todo esse produto e aplicar, lógico, eu não tenho cabelo agora aqui para te mostrar, mas aplicar o produto tem que ter técnica também. Então, normalmente, essa aplicação, ela deve ser um depositar de produto, sabe? No cabelo. Cada fibra de cabelo, Rio de Janeiro, que bacana! Cada fio de cabelo reage de uma forma às químicas. Então, Lívia, onde você está? Pode trazer um pouquinho de água para mim, por favor? Então, cada cabelo reage de uma forma às químicas, né? A gente sempre se surpreende, porque a cada atendimento você constata uma reação diferente, né? E às vezes a cliente quer um resultado que você sabe que vai te dar um trabalhão, né? E que você sabe que talvez você não consiga oferecer para aquela cliente naquele dia especificamente o resultado que ela quer. Então, é muito importante que você diga para ela, olha, esse resultado que você quer hoje é possível que eu não consiga, né? Talvez o seu cabelo ele vai ter que receber primeiramente essa química, entender qual é a da química e vai ser um namoro aí. Para ele aceitar, talvez não seja de cara. Talvez ele vai se ressentir, vai falar não, vou esperar mais um pouco, então talvez a gente vai ter que fazer mais do que uma vez, né? E por causa disso, a nossa preocupação, tanto de profissional como de cliente final, é a de que a gente tem que respeitar os limites do nosso organismo. Então, às vezes a gente quer muito uma coisa, não só nessa questão de cabelo, mas na vida. A gente quer muito uma coisa e tudo está conspirando para a gente entender que não vai acontecer. Então, às vezes, a gente tem que entender que aquele não é o momento ainda.
sabe? E eu sei que pra gente, né, que é profissional, às vezes explicar ou fazer a cliente entender isso é muito complicado, é muito difícil. Então a gente não pode, né, não pode desistir, não pode desanimar. E aí, por causa disso, eu estava falando da aplicação, né? Você vai ter que sentir no toque ali o como fazer essa aplicação. Você vai depositar o produto no cabelo. Ô, filha, obrigada. Obrigada, amor. Toma uma aguinha aqui. Você vai depositar esse produto no cabelo, você vai ter que dosar a quantidade, você vai ter que verificar em que parte do fio, ou seja, na raiz, no meio do cabelo, na ponta, em que parte do fio esse cabelo precisa de mais produto, né? Porque, vocês sabem, a gente pega cabelo aí de tudo quanto é jeito. Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho uma ondulação aqui atrás. O meu cabelo é liso, naturalmente, mas eu tenho uma ondulação aqui atrás que é do nada. Eu tenho duas meninas em casa, uma tem o cabelo bem cacheado, mas tem lugar que não é tão cacheado de uma delas, né? E da outra é liso e na ponta ele tem uns cachinhos, enfim. Cada pessoa é individual, então é de suma importância que o profissional que ele tenha essa capacidade e essa disposição a avaliar o cabelo da cliente e ver, olha, aqui eu preciso pôr mais produto, aqui não precisa tanto, né? E muitas vezes no toque, no olhar e no toque a gente percebe isso. A gente como cliente final, a gente também tem que conhecer o nosso cabelo para chegar na profissional e falar, olha, sabe, eu tenho rodamoinho aqui, olha, eu tenho uma ondulação aqui atrás, olha, o que me incomoda, por exemplo, essa raizinha aqui que começa aqui a aparecer já me incomoda. Então, a comunicação, ela é extremamente importante para que o profissional consiga fazer um bom trabalho e você, como cliente, consiga o resultado que você quer. E aí a gente vai falar, né? Falou da aplicação, a gente vai falar da pausa. Normalmente vai ter um tempo de pausa desse produto no cabelo. E esse tempo de pausa, aliado ao trabalho que vai ser feito depois com o secador e chapinha, é que vai trazer o resultado que a gente espera, que a gente quer. Aqui no produto que eu vendo, a gente usa de 30 a 60 minutos de pausa. O mínimo, normalmente, são 30 minutos de pausa. Eu não sei em outras marcas, né? Aí, como eu estava dizendo, cada um trabalha com uma marca, vai ter que prestar atenção aí no que a marca indica. Mas, normalmente, aqui com a gente é de 30 a 60 minutos. Por que de 30 a 60? No nosso caso aqui, é porque 30 minutos é para você conseguir um liso, sim. Conseguir que o cabelo esteja liso, sim. Porém, eu tenho que analisar qual é a resistência desse cabelo. Se eu estiver trabalhando com cabelo que é muito difícil de alisar, 30 minutos não serão suficientes. Isso é fato. Então, a gente já fala que é de 30 a 60. Então, se eu tenho cabelo que a pessoa quer só... Ela quer só tirar o... Por exemplo, o meu não é muito referência, mas uma pessoa que tem ondulação e ela fala, eu não quero aquele liso chapado, eu quero só deixar meu cabelo alinhado e manter, né, o liso, mas eu não quero ele chapadão, não. 30 minutos é suficiente. Agora, se eu tenho um cabelo crespo, um cabelo muito cacheado e que a pessoa quer um cabelo liso, aí eu preciso deixar mais tempo. Então, veja, não tem assim, não tem uma regra única para todo mundo. Por isso que, gente, não tem milagre. Não adianta, sabe? As pessoas precisam entender que cada ser humano é único. Que não tem uma regra que sirva para todo mundo. A gente tem lá a orientação que o representante, né, o vendedor da marca, nos passou, mas não necessariamente aquilo que ele nos passou vai ser igual para todo mundo. A gente tem que saber fazer essa distinção, né? A gente tem que saber
mostrar pro profissional e pro cliente que existe uma variação de acordo com o organismo de cada pessoa, de acordo com o tipo de cabelo de cada pessoa, de acordo com a reação que esse cabelo vai ter ao receber aquela química, que é uma coisa diferente para cada um é de um jeito, né? Então, o profissional precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse discernimento, e o cliente que está ali também precisa conhecer o cabelo dele e conversar com o profissional a respeito disso, sabe? É muito importante que haja essa conversa dos dois lados. Deixa eu ver, a Janaína está fazendo uma pergunta aqui. Qual deve ser a temperatura da chapinha? Também varia. Isso, nós vamos falar já, Janaína, já a gente vai falar sobre isso, sobre a temperatura da chapinha. Então, o tempo de pausa vai ser de acordo com a resistência do cabelo e resistência ao alisamento, porque a resistência de suportar o alisamento a gente já falou no início, né? Aí depois, Janaína, acho que a gente vai deixar gravado aí, depois você assiste o início, tá? O início da apresentação aí, que aí você vai saber essas coisas também. Enfim, a gente já avaliou a resistência quanto ao alisamento, agora a gente tem que avaliar a resistência do cabelo com relação a aceitar o alisamento. Beleza, a gente já entendeu o que a cliente quer e a gente entendeu como o cabelo vai reagir. Então, a gente vai dar o tempo de pausa, né, de acordo, e aí terminou esse tempo de pausa. No nosso caso aqui, a gente usa bastante água no enxágue, tá? O enxágue é essencial para o sucesso do alisamento que a gente vende. Por que essencial? Porque o nosso produto, ele atua no tempo de pausa. Ou seja, eu não preciso deixar produto no cabelo, né? Não é que nem lá atrás no formol, que você nem enxaguava o cabelo, dava tempo de pausa, já vinha com a escova, com a chapinha e beleza. Não, agora não. Pelo menos no nosso aqui. Tem alguns aí que falam, deixa um pouquinho de produto, deixa, sei lá, tira só 80%. Enfim, eu continuo, embora eu não conheça todos os produtos, né? A gente conhece várias marcas, mas eu não conheço todos. Mas eu continuo achando que quando o produto precisa ficar no cabelo, ele traz um pouco daquela memória do formol, que precisava deixar produto no cabelo. Então, eu já não simpatizo muito quando eu escuto isso, sabe? Então, eu prefiro aquele produto que a gente tira totalmente. No caso que a gente vende aqui, a gente faz o enxágue total. Para vocês terem uma ideia, vocês que estão me assistindo e você que vai me assistir depois, eu chego a deixar 10 minutos, jogando água por 10 minutos no cabelo, para tirar todo o resíduo de produto. Então, isso, no nosso caso aqui, é bastante importante. Você, de repente, se usa outra marca, conversa com o representante da marca, né? Avalia bem, faça aí testes em mechas de cabelo e veja como isso reage. Mas, de qualquer forma, para nós aqui funciona assim. Aí, depois desse enxágue, vem a parte da escova e da chapinha, tá? Aí, depois, daqui a pouco, eu já vou responder a pergunta aqui da Janaína. Nós vamos fazer uma escova nesse cabelo, óbvio. E como que vai ser essa escova? Bom, gente, escova é escova. A gente tem que trabalhar esse cabelo. Mas é lógico, se eu tenho uma cliente cacheada, volume, ou o que me incomoda é o frizz, é aqueles cabelinhos, né, levantadinhos, isso me incomoda bastante. Se a cliente me fala isso, também pelo toque e pelo visual, eu vou fazer uma escova que não estique tanto o cabelo. Eu vou fazer de uma forma que não vai esticar o cabelo. Vai fazer a modelagem do fio. Para essa cliente depois manter o cabelo dela com a ondulação que ela gosta, com o cacho que ela gosta, maravilha. Agora, se a cliente me fala, não, eu quero meu cabelo liso, e mais, se esse cabelo ainda tem uma resistência maior a
alisado, aí não adianta fazer uma escova de qualquer jeito. Eu estive há uns meses atrás aí, fazendo uma demonstração, né, do produto, e a minha cliente, né, a cabeleireira, ela fez uma escova que juro, eu não falei nada na hora, lógico, né, porque ia ficar mal, mas eu fiquei com vergonha, porque tava muito ruim. Ela fez uma escova muito de qualquer jeito, e isso, né, que era um cabelo curto, né, tudo bem, a cliente tinha bastante cabelo, mas era um cabelo curto que não ia dar tanto trabalho, que não ia tomar tanto tempo assim. Mas a escova que foi feita não foi suficiente para dar o resultado que a cliente queria. E eu estava vendo aquilo. E antes de começar, eu expliquei para ela, falei, olha, você faz assim e tal. Só que a gente também, às vezes, fica numa situação complicada, porque você não vai ficar dando bronca no cabeleireiro, né? Ele tá ali no salão dele, fazendo trabalho com o cliente dele, né? Você não pode ficar, nossa, não é assim, ó, tá errado. Eu não podia fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha explicado, eu tenho minha consciência tranquila que eu expliquei como é que ela deveria fazer. Não ficou o resultado que a gente esperava, mas porque o trabalho não foi bem feito. Então, se a cliente quer cabelo liso, é uma boa escova, faz mecha fina, faz várias mechas. Se o cabelo é longo, se o cabelo tem muito fio, tem muito volume, você já tem que avaliar isso antes e fazer o preço antes, porque você já sabe que você vai tomar que vai tomar o seu tempo. Você vai ficar muito tempo fazendo isso. Então, nem perde muito tempo assim depois reclamando, porque isso já tem que ser pensado antes se você quer dar um bom resultado, né? Então, uma boa escova e aí depois a chapinha. Aí a Janaína me perguntou aqui da temperatura da chapinha. Então, a temperatura da chapinha também, nossa, é o ícone das dúvidas, né? Porque os profissionais têm muita dúvida em relação a isso e também os tipos de cabelo nos colocam em cada sinuca que eu vou te falar, viu? O ideal é lógico, se você quer um cabelo mais liso e o cabelo é mais difícil de alisar, você tem que fazer uma temperatura mais alta, né? E, gente, não adianta, é trabalho, não tem saída, é trabalho. Se a cliente tem cabelo difícil de alisar, se ela tem muito cabelo, se o cabelo é longo e se ela quer o cabelo liso, chapado, mecha fininha. Pega uma mecha fininha de cabelo, prancha, vou até mostrar aqui, né? Prancha 10, 15, 20 vezes, se for o caso, cada mecha. E a temperatura? Bom, se o cabelo está em condição e se a cliente quer o cabelo liso, é a temperatura mais alta. No caso, a temperatura de 230 graus Celsius. Aí tem cliente que fala para mim, não, mas a minha chapinha é 750, minha chapinha é 600 graus. Ó, cuidado com isso, tá? Porque tem uma diferença bastante grande nas chapinhas. O que existe? Existem dois sistemas de medição de temperatura que a gente usa no mundo, tá? Dois sistemas. Esses sistemas são Celsius e Fahrenheit. Fahrenheit normalmente é usado mais lá na Europa. E aqui no Brasil a gente usa mais o Celsius. Mas às vezes o produto é importado, o produto é de fora do Brasil. Então ele vem nesse sistema Fahrenheit. A temperatura mais alta do Fahrenheit, que é 750, se não me engano, a minha é 230, então eu não vou saber falar exatamente qual é, mas é por volta de 750 Fahrenheit, então vem um Fzinho assim, ó, Fahrenheit, ela é equivalente à temperatura do sistema Celsius que é usado aqui no Brasil, que é 230 graus. Então, 230 Celsius e 750 Fahrenheit é a mesma coisa, tá? É a temperatura mais alta que a chapinha consegue chegar. Então, tanto Fahrenheit quanto Celsius, você vai usar a temperatura mais alta. Só que aí tem um porém, né? A Janaína me perguntou, qual deve ser a temperatura da chapinha? Bom, se a cliente tiver mecha, né? Tiver que nem meu cabelinho aqui, ó.
mecha, descoloração, coloração vermelha, coloração preta, né, coloração azul. Se a cliente tiver qualquer coisa assim, você não pode usar a chapinha nessa temperatura alta, tá? Por quê? Porque é a temperatura da chapinha que vai provocar desbotamento nesse cabelo. Então, a temperatura nestes casos tem que ser de 180 a no máximo 200 graus Celsius. E aí é equivalente na Fahrenheit, que eu não vou saber dizer agora exatamente qual é, tá? Mas tem que ser uma coisa equivalente. Não pode ser o talo lá da Fahrenheit também. Por quê? Tem muita gente que fala, mas progressiva com ácido desbota o cabelo. Sim, os ácidos, eles têm a tendência a desbotar os cabelos. Porém, o ácido sozinho, ele não consegue. Se você puser a progressiva com ácido no seu cabelo, um cabelo como o meu, por exemplo, deixar em pausa e depois enxaguar, não vai acontecer nada, vai continuar a mesma cor. Por quê? Ele só consegue fazer esse desbotamento com a temperatura alta da chapinha. Então, na verdade, é a temperatura alta da chapinha que potencializa esse poder de desbotamento e faz com que o cabelo perca a cor, tá? E por enquanto a gente não vai se livrar dos ácidos, a gente vai continuar usando progressiva com ácido até inventarem outra coisa, né? Mas por enquanto é isso que está na pauta. Então a gente tem que se adaptar usando a chapinha com temperatura mais baixa. Aí vai ter gente que vai falar, mas poxa, se eu usar a chapinha assim eu não vou conseguir alisar. Realmente o trabalho vai ser mais difícil. Então, como eu falei, quanto mais difícil de alisar o cabelo, quanto mais a cliente quiser cabelo liso, e se ela tiver mecha, tiver descoloração, o seu trabalho vai ser maior. O seu tempo de trabalho também vai ser maior. Então, aproveite para fazer toda essa avaliação quando a cliente vier te pedir o serviço. Pense em tudo isso, analise, faça seu preço, pense no tempo que você vai demorar para fazer esse trabalho e faça, tá? Porque daí você vai conseguir o resultado mesmo. Enfim, é isso aí. Eu gosto sempre de finalizar com um reparador de pontas, né? De preferência um reparador que tenha silicone, né? Que não tenha óleo e tal, porque dependendo do cabelo pode pesar. No meu, por exemplo, só de olhar já pesa, então eu gosto de usar reparador que tem silicone nobre, né? Que vai ajudar nisso. Aliás, Lívia, se você tiver por aí, você pode me trazer o reparador? Só para eu mostrar aqui. Enfim, então, alisa com reparador de pontas e você vai ter o cabelo do jeito que a sua cliente quer. Ele tá aí nesse cantinho aí. Reparador de pontas. Esse aqui? Não, o pretinho, marronzinho. Deve estar em cima. Isso. Valeu, obrigada. Então, é esse reparador aqui, que a gente, né, vende da linha da MAG. Aqui, ó. E por quê? Porque além dele ajudar a alinhar mais esse cabelo, vai dar um cheirinho gostoso, né? Vai deixar a gente se sentindo melhor, vai olhar o cabelo dela, vai ver aquele cabelo alinhado. E aí você indica a linha de manutenção, que é muito importante que a pessoa use a linha de manutenção daquilo que foi feito no cabelo dela. E dessa forma ela vai conseguir manter isso em casa e o seu trabalho também. Ela vai falar bem do seu trabalho e ela vai te indicar para outras pessoas, e ela vai voltar quando precisar retocar a raiz, enfim, ela vai continuar com você até para fazer outras químicas. Então, na verdade, o que eu tinha para falar hoje é isso, só aproveitando que a gente está em promoção, né? Isso, lógico que tem um tempo aí, né? Não sei ainda até os estoques acabarem, tá? Então, a gente está em promoção. Quem comprar um litro desse kit, né? Comprar esse kit aqui, que no nosso site acho que tá R$389, vai ganhar a máscara de hidratação, tá? Vai ganhar a máscara 3, que é a máscara de hidratação da linha da MAG.
tá? Deixa eu mostrar aqui. Comprou o kit de 1 litro, ganha a máscara de hidratação da MAG, tá? A 389, a máscara custa quase R$100, quase R$90. Então é uma boa coisa. Aí você entra lá no site da Macbela, né? Que é macbela.com.br. Lívia, se você puder digitar aí pra gente o site da Macbela, é macbela.com.br e você vai aproveitar essa promoção que é por tempo limitado, tá? Então, quem estiver vendo essa apresentação aí daqui a algum tempo, né, precisa confirmar se ainda vai estar valendo, tá? Hoje, 21 de junho de 2021, tá valendo a promoção, tá? É macbela.com.br. É só você ir no site e comprar o kit, não vai aparecer a máscara na imagem lá, mas você vai receber, tá? Você pode comprar lá e você vai receber a máscara, tá bom? Se puder mandar um e-mail falando, eu vi a live e tal, né? Vi a live, tô comprando aqui, mas eu vi a live e eu queria a máscara, ajuda a gente a reforçar, tá? Porque lá no site não está aparecendo a promoção. Essa promoção só tô divulgando aqui e nos contatos do WhatsApp, tá? Então é isso. Quer fazer alguma pergunta? Janaína, Laurina, que entrou agora, quer perguntar alguma coisa? A gente já está finalizando, né? Já estou com quase 1 hora aí falando, já falei bastante. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Provavelmente a live vai ficar gravada no WhatsApp do Facebook e também no Instagram, aqui no IGTV Instagram, a gente vai tentar deixar gravado, aí se quiser assistir depois. E se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente, né? A gente está aqui no Instagram como macbela.oficial. A gente tinha um outro perfil, mas teve um probleminha lá e a gente não está conseguindo utilizar, então estamos com esse perfil novo aqui. Nossa história é longa, né? Nos cosméticos, 11 anos de experiência em cosméticos. A gente conseguiu aprender alguma coisa, mas a gente está sempre disponível para aprender também. Então, se vocês quiserem dar dicas, a gente também aceita, né? E pode compartilhar com outras pessoas. Procura... que legal, Lorina. Vai também lá no canal da Macbela no YouTube, que é youtube.com/Macbela. Lá tem vários vídeos falando de produto, falando de técnicas, falando de informações a respeito de cabelo, que pode ajudar e pode ser bem bacana aí para o seu trabalho melhorar e para você como consumidor final, para você entender um pouquinho mais como que funciona esse tipo de coisa, tá? Eu agradeço por vocês me ouvirem, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, espero que eu tenha sido útil aí para vocês, e a gente se vê aí em breve, tá? Na próxima live, no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e a gente se fala depois. Até, tchau!